mensagem de hoje, Today's message ela está baseada num texto bem is based bem on a conhecido da text Bíblia. that is very well known in the Bible. E o Senhor me deu essa palavra lá no And the Brasil. Lord gave me this word in Brazil. Estava lendo um livro I was e reading ele a book, citou sobre And Davi he cited something in the e book deu um about panorama David. geral sobre Davi, and né? gave a Era diversos complete picture capítulos, esse about capítulo David's dava uma life. geral sobre And Davi. each chapter would speak a little bit about his life. E eu me interessei a And aprofundar I no got capítulo interested in 11 diving deep e into chapter 12 de 11 and 2 12 Samuel. of 2 Samuel. E a palavra que Deus me deu foi o And the word that the seguinte: Lord gave me is like this. o pecado, ele é sutil. Sin is subtle. O homem, ele é fraco. The man is weak, Mas Humans na are mão weak, de Deus but in está the o hands poder. of God is the power. Então, eu queria, né, iniciar So I wanted to start, a turma aí, se puder deixar if you guys cravado could, aí em 2 Samuel leave capítulo 2 11. Samuel chapter Eu não vou ler 11 todo o capítulo, and mas 12. I'm not going to read the whole chapter, but I'm going to skip vão skip ser around in there. versículos, né, gonna be- que eu vou citar It's going to be certain verses we're going dentro to go desse through. capítulo número 11 de So 2 chapter Samuel. 11, E nós vamos ver aqui como o diabo ele é and we're going to see sutil. how the devil is, E como nós, subtle or seres cunning. humanos, and we as human beings, nós, às vezes, cometemos we pecados, sometimes commit sins cometemos erros or make mistakes, e não percebemos. and we don't even notice it. A principal lição foi para mim. Eu The mesmo first cheguei lesson was for me, a orar e falei, Senhor, and I prayed and I eu não said, estou God, vendo alguma coisa, am I not seeing something? se não me mostra, porque If I'm not, then eu show tenho a me, necessidade because I have a de need pedir to perdão, ask for pedir de forgiveness, misericórdia. to ask for your mercy. Porque no ímpeto, às vezes, de uma ideia, de um pensamento, Because de um sometimes projeto, within a de thought uma or coisa, an idea or a project, eu me envolvo tanto we get naquilo so que aquilo involved in passa a those ser things that it starts becoming material a material em vez de ser espiritual. instead of spiritual. E o diabo ele é sutil para fazer isso. And the devil is very cunning Sem nós to do percebermos, that. ele Without even noticing, he inverte a turns coisa something and e nós twists it, vamos. and we E grab chega num onto that. momento em que And it o gets to a poder de moment Deus, where a the power of justiça de God and Deus, the ela se justice of manifesta. God is manifested. Ela se manifesta, como a própria And it palavra manifests fala, que é just as the word justiça, says as justice, e ela se manifesta também com a palavra que and se also chama, manifests with the word that is perdão. called forgiveness. posso acrescentar amor também. And I can add love as well. Né? Então, vamos So transcorrer let's aqui go into the word. e vamos ler. O primeiro aí é capítulo 2 Samuel First 11, one 1. is 11:1. Vou ler do 1 ao 4. Aí depois, você I'm quer going to ler read from 1 intercalado? to ou- 4. Você pode ler, depois eu leio. Depois do senhor. Porque ele vai pôr em inglês. Bom, a palavra do Senhor diz o seguinte: So the word of God says, E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E esta era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batsabá, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então ela voltou para sua casa. In the spring, when kings march out to war, David sent Joab with his officers and all Israel. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and strolled around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing, a very beautiful woman.
So David sent someone to inquire about her, and he reported, "This is Bathsheba, daughter of Eliam, and wife of Uriah the Hittite." David sent messengers to get her, and when she came to him, he slept with her. Now she had just been purifying herself from her uncleanness. Afterwards, she returned home. A primeira sutileza do first pecado cunningness of sin não foi ele se adulterar, it wasn't for him to com commit Betsabá. adultery with Bathsheba. That wasn't mas foi ele but it was the fact não that he ter saído had not left the palace para a guerra. to go to war. Era costume It em was a custom guerras in wars at não é? that time o rei ou o imperador, for the enfim, king or aquele the que emperor era or whoever it o was, chefe do estado da whoever was the nação, leader of the state or the nation, ele ir à frente, they would encorajar go a in front tropa, of battle. não They é? would go encourage Encorajar the a troops in tropa, battle. dar aquele apoio They would moral. give them that A moral gente vê um costume support. And we see that custom throughout que history. acontece ainda hoje. It still happens today. não é? É muito comum tropas It's very common for americanas American estarem troops, espalhadas aí that are scattered throughout pelo the world. mundo. E de vez em quando você vê And que o every once presidente in a vai while lá you see the visitar a president go tropa, visit them, and, Thanksgiving ele está lá, né? Thanksgiving he's Natal there, e tal, and enfim. Christmas and all that stuff to encourage them. É um modo de encorajar. It's a type of encouragement. Sutilmente, So subtly, o diabo colocou no coração de the Davi. devil E ele placed in não David's heart to foi. stay home from battle. era uma obrigação dele como It was rei. one of his obligations as a leader, but he did not go. E ele fez o seguinte, And he did the following. ele estava em guerra So they were at war. com a terra, não é? Tá aqui falando com os filhos de Amon, They were at war with the Ammonites. e a Bíblia é muito clara. And the No Bible is tempo very em que os clear. reis saem, And the Bible's very clear. It says at the times that kings were at war. então era uma So prática. it was a practice. It was part of what was going on at that moment. Mas porém Davi ficou em But Jerusalém. David stayed home. Ele He stayed mandou, at the palace. né? Outro em seu lugar, mandou a Joabe, He sent Joab in his place, que era, vamos dizer assim, né? which Oh, was kind of like, Se hoje nós podemos falar, era o ministro da Casa he Civil, was né? kind Estava of ali like sempre, the minister of, let's say, minister of war or minister of, yes, like secretário secretary of do presidente. defense. Yes, Yeah. secretário do presidente. Aqui é Yeah. secretário do One of the presidente. secretaries. É. E aí começou o seguinte, And so Davi ocioso, David was at home doing nothing. não é? Davi sem uma, vamos dizer assim, entre aspas, um trabalho a fazer, He didn't have, quote Ele unquote, começou a a job to passear do at home, so he started to go around the palace at the roof, pelo seu palácio. just roam around, doing nothing. E aí, do terraço, And so from the roof Né? of the palace, ele viu Betsabá. he saw Bathsheba. Mas como assim? Betsabá estava no palácio, But estava how no could this be? terraço, Was o she palácio on era the longe, roof ela of her perto. own home? Was it close, or how did that work? Era costume no mundo antigo It was a custom in the old world você ter o palácio for you to have a palace, e os principais comandantes, os principais, and the vamos main dizer, commanders, or the assessores main do presidente, helpers of the no king, caso aqui do rei Davi, of King David, estarem com suas casas they had their construídas houses ao built redor around the do palace. palácio. They were the closest to the king. Fácil comunicação, né? It was Precisa easier chamar a for chama que ele communication, vem, for está calling perto. out for things. Então, Betsabá, And so como era Bathsheba, esposa do chefe since do she was the exército, wife of one of the commanders in the army, ela estava ali se banhando. she was there bathing herself in her own home, A outra sutileza de Satanás, which is another deceit ou a outra of the enemy, sutileza another do cunning pecado. way of sin. Porque Davi viu Betsabá daquela forma. Why did David see Bathsheba in that way?
é que eu diria o seguinte: I would say the following. Betsabá estava no lugar errado, Bathsheba was in the wrong place na hora errada, at the wrong time, fazendo algo que era errado. doing something that was wrong. Com certeza não era costume Certainly it was das not the mulheres se custom of the banhar, de women tomar to banho bathe themselves, ao ar livre. não Não é? outside. E Betsabá, o que indica o texto, And what é, the text indicates não here é? Estava. is that she Olha was o doing 2. that. Look at verse 2. Ele viu, It Davi says that viu do David terraço saw in the terrace uma mulher que estava se a woman that was bathing herself. lavando. E essa mulher era muito And formosa this à woman was very vista. beautiful. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. And so David called out to one of his servants and told them to go get her. Outra sutileza. It's another subtlety of sin. A mulher não pertencia a ele. That woman did not belong to him. Ele olhou pelos olhos humanos. And he looked O at desejo her through human da eyes carne. with a fleshly desire for her. E, como se diz, né, com o mandado do rei tem que vir, né? And if the king tells you to Betsabá do foi. something, you got to do it. So whoever he told to go get her, they went. E nós vemos aqui o seguinte. And we see the following. Eu já here. ouvi alguém falar que I've heard somebody say that é, foi até um estupro, mas it com was some certeza não type foi. of rape, but I don't believe that it Betsabá was. cedeu. Bathsheba, she gave in to that. Ela cedeu She accepted, sabendo o que ela estava and she knew fazendo. what she was doing. Porque talvez Davi poderia até não saber que era mulher de Urias. But maybe David didn't know that she was Uriah's wife, Mas ela sabia but she que era knew esposa de Urias. that she was his Ela wife. tinha um compromisso She had a commitment, assumido. with Uriah. Aí é o seguinte. Então, houve uma relação sexual, que So- fala no verso 4. So they did sleep together, and it says that in verse Né? 4. E é o seguinte. Ela voltou para a sua casa. And then she went back to her own house. Ela voltou para a sua vida normal. She went back to her normal life. Porque geralmente, naquela época, quando, Because né, generally, in those rei times, when the king escolhia as suas esposas, as would suas choose mulheres, his wives or his women, elas iam e ficavam no palácio they com o would rei. be with him, but they would also stay in the palace with the king. Betsabá, ela voltou. Bathsheba, she went back to her own house. Sutilmente, Subtly, o diabo foi construindo a the situação. devil started to build a situation. Aí, o que aconteceu? And what happened here? Ela engravidou. She got pregnant. O verso 5 eu não li, mas o verso Verse 5 5, I fala que didn't ela read for you engravidou. guys, but it says that she became pregnant. Deu errado. Né? You Nossa, know, things deu went errado. wrong. Let's just say it like that. Porém, aqui já dentro da sutileza But do here, pecado, inside the cunningness of sin, Augusto... É. Aí é o seguinte, so this is what happened. começou com uma pessoa, It started que foi with Davi one que não person, who saiu à was guerra. David, who didn't go out to war. Agora você tem Now you have two people involved. duas pessoas envolvidas. Two people. Betsabá, Bathsheba Davi. and David. Aí vamos colocar mais um texto aí, 6 a Now 10, let's por go favor. through verse 6 to 10. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse
Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? E por que não desceste à tua casa? David sent orders to Joab, send me Uriah the Hittite. So Joab sent Uriah to David. Then he said to Uriah, go down to your house and wash your feet. So Uriah left the palace, and a gift from the king followed him. But Uriah slept at the door of the palace, and all his master's servants. He did not go down to his house. When it was reported to David, Uriah didn't go home. David questioned Uriah, haven't you just come from a journey? Why didn't you go home? Outra sutileza do diabo. Another Davi cunningness. tentou of the criar devil. uma situação David para esconder tried o to seu erro. create a situation to hide his mistake, to Ele hide his criou uma sin. He situação. created a situation. Olha, se Joabe Look, if Joab, era o secretário de Estado, he was the vamos falar Secretary assim, of State, let's put it like that. para que tirar o general Why da take one qual of the generals ele tem o exército sobre o seu domínio, where he had the army in his power, right? né? Tem todo o planejamento de He guerra, had all of the planning for war. de volta. Why bring him back? Será que Joabe não saberia dar o relatório para Davi? Did Joab himself not know how to give an update to David about what was going on? Porque Davi faz a pergunta a Because Urias, o David chefe do asks exército. Uriah, who is one of the commanders E aí? of the army. Como que Joabe está lá na frente de batalha? So how is Joab going at the front of battle? E os nossos soldados, And como what estão? about our soldiers? How are they doing? Davi poderia chamar Urias, sim, David could have asked for Uriah to come, mas para ter uma estratégia but in order to have a strategy ou corrigir uma estratégia Or da to- qual eles estavam usando or to diante da correct guerra que eles estavam enfrentando. a strategy that they had been using in battle. Só que Davi chega But David, e ele faz o contrário. he does the opposite. Pensa você virar para um general, Think like this. You turn to a general, né, em plena guerra, and you're in the middle of war, e virar para ele e falar assim: and you vai turn para to sua him and you casa, say, go home. você está vindo uma longa jornada, You know, você you're está coming from a cansado da long guerra, journey, you're tired of war, vai lá you para need to sua rest. So go to casa, your vai home, wash your descansar, feet, go né, rest, right? vai se tranquilizar. You know, go have some time off. Gente, falar isso com um general, To say that to a general, eu imagino que Urias foi muito respeitado, porque o general, I imagine that Uriah was, eu fui preparado para isso. E na hora do meu ápice, você me manda para casa? like, I No, came prepared to be tá a no meu general, to do, sangue. you know, this Eu is sou in my general, blood. tá no I meu am a sangue. general. I have to Eu do tenho as que I estar was lá. elected to Lá é a do. minha função. That's where I do my best. I belong at war. Davi cometeu o pecado da premeditação. So David committed a sin of premeditation. Ele tinha que esconder a He gravidez de had to Betsabá. hide Bathsheba's pregnancy. E a melhor coisa era Urias And the best voltar, thing ir to para do was for casa, Uriah to go back home, né, be ter with uma relação Bathsheba, sexual com a sua esposa. lay with Aí his depois wife, ela aparece grávida. É de and then all of a Urias, ué. sudden Foi she aquela becomes época que pregnant. ele, Oh, it's Uriah's child. ele voltou lá da guerra You know, e he foi went para back from casa, war, tirar um and he went tempo, home for some time descansar, off. refrescar, You know, he wanted né, to cool a off, and cabeça, diminuir a ansiedade. you know, Né? his anxiety was high, E so aí he needed nessa, to Betsabá lower it. And that, engravidou. Bathsheba became pregnant. Davi premeditou isso. David planned that. Só que nós vemos a postura de Urias. But we see here Uriah's
stand or his posture, his decision. Nós vemos a postura dele We see no his cargo character em in que o his rei charge. tinha dado a ele. And the charge that the king had previously given him. Falou, eu vou não. He said, look, I'm not going to go. I'm not going to go Vou home. ficar I'm going to aqui. stand right here, Na porta da sua right casa. at the door of your house. E o 11 disse o seguinte, disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Uriah answered David, the ark, Israel, and Judah are dwelling in tents, and my master Joab and his soldiers are camping in the open field. How can I enter my house to eat and drink and sleep with my wife? As surely as you live and by your life, I will not do this. Diante de tudo isso, nós vemos And aqui before all this, homem we see here a man fiel, who is faithful, homem a comprometido man who is committed. com a sua função He's committed to his e role em and his calling proteger and in protecting the não king, só o rei, Not mas just as him, coisas santas. but also the holy things. Ele disse, olha, a arca, He said the ark, a arca The da ark, aliança, the ark of the covenant. eu tenho que tomar conta I dela. have to take care of the ark. E outra, Israel, ele está aqui espalhado em And tendas, eu tenho que Israel is proteger in esse an open povo. field. I have to be there to protect them. E além disso, And even beyond this, Judá, né, que é Judah, o meu senhor, who is my Lord, ele está lá. he's there. Então aqui está desprotegido. So they're unprotected. Terceira pessoa envolvida The third na person sutileza do involved pecado. in the subtlety and the cunningness of sin. Não por um pecado, Not because of mas sin, por uma premeditação. but because of a a premeditation primeira of sin. Premeditação. The first one that David committed. Samuel 11, 12, 13. Samuel 11, 12, and 13. 2 Samuel. 2 Samuel. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Stay here today also, David said to Uriah, and tomorrow I will send you back. So Uriah stayed in Jerusalem that day and the next. Then David invited Uriah to eat and drink with him, and David got him drunk. He went out in the evening to lie down on his cot and his master's servants, but he did not go home. Outra sutileza do pecado. Another subtlety of sin. Davi David vai para a segunda premeditação. goes to the second step of his Segunda, não, premeditation, terceira premeditação. or maybe the third one. Olha, vem para cá, He said, look, senta come à over minha then. mesa, Sit here at my table. come daquilo que eu me Eat alimento, of what I eat. daquilo que eu Share my bebo, table, drink of what I drink. a ponto de que um general do exército não ia To se the point embebedar de jeito nenhum, gente. That a general a general in the army would never get drunk, guys. Na posição que ele estava, que In era the uma position that he posição em was que o in, país which estava was em a guerra, position in which the e country pela was at war, and the responsabilidade responsibility that he had, que nós vemos na pessoa de Urias, and we see in the character of Uriah, Davi forçou David ele se forced embebedar. him to get drunk. Sabe por quê? You know why? Porque ele ia voltar para a casa dele. Because he would go back to his house that way. Bêbado vai para onde? Where do drunk people go? Se não fica, né, Go caído na home, rua, right? ele vai para If they don't casa. fall down on the street and stay there, they usually go back home. Mas mesmo nessa situação assim meio Even estranha in this strange situation de Urias, that ele Uriah virou e was falou, going through, he said, nope, eu vou deitar-me, né, com I'm going to lie os down meus here auxiliares. with my helpers, with my servants. Com certeza deveria ter um alojamento ali, Probably had some sort of tent or something mas eu around. vou ficar aqui. He said, you know, I'm going to stay right here. E o 13, o final do 13,
é In the end of bem verse claro. 13, it's very Porém, clear não desceu that à it sua says he did casa. not go back to his own home. Isso significa que a intenção de This Davi means era that pôr ele David's dentro da intention was casa to put him dele. back in his own home so that he can be with his wife. Outra premeditação. Another premeditation. 2 Samuel 11, 14 e 17. 2 Samuel 11, 14 through 17. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que ele seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. The next morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. In the letter he wrote, put Uriah at the front of the fiercest fighting, then withdraw from him so that he is struck down and dies. When Joab was besieging the city, he put Uriah in the place where he knew the best enemy soldiers were. Then the men of the city came out and attacked Joab, and some of the men from David's soldiers fell in battle. Uriah the Hittite also died. Aqui Davi viu o seguinte: olha, esse homem não Here- vai entrar na casa dele de jeito nenhum. David did the following. He said, you know what? Uriah is not going to go home no matter what I do. Então eu vou matá-lo. So I'm going to kill him. Nós vemos a sutileza do pecado aqui, And o we see the seguinte: Davi cunningness of sin não, here. não pensou que ele estava David perdendo, Did ou not iria think of perder, what he would lose. o chefe do exército. That he would lose the general of his army, Um one of the homem commanders of the preparado. army, a man who was prepared. O homem que o rei, né, gastou tempo para A man that prepará-lo, the king took time to para prepare, ele chegar a essa posição. and he got to this decision without knowing what he would lose. E Davi premeditou o seu David assassinato. premeditated his murder, his death. E nós vemos o seguinte, que quando o pecado You entra see e a that fraqueza when do homem sin ele comes cede, in and the weakness as of men coisas gives começam a into dar that, errado. then things start to go wrong. nós vemos que Joabe estava We na see that frente. Joab, he was at the front line of battle. Nós vemos que Joabe na frente desse exército Joab was at the front of this morreram war, alguns. at the front of this battle, and some of them died. Era função de Joabe? Joabe secretário do rei? Was this Joab's Joabe calling aqui já era to be o at the chefe front do line of battle? He exército. was already não é? like the Secretary of State, let's say. He was the Davi commander of colocou the ele army. como chefe. No, David put him as the boss. Davi mandou a carta David sent this de letter assassinato de Urias for Uriah's assassination por Urias. through Uriah. Like he delivered his own death sentence. Urias levou a sua sentença de morte. He delivered his own death sentence. Bom, nós já colocamos Davi, So now we have David, Betsabá, Bathsheba, Urias, Uriah, agora and now Joabe. Joab. 4 pessoas 4 já people estão envolvidas. that are now involved. Está vendo como que o pecado vai You see how sin arrematando pessoas, vai buscando starts to pessoas? gather people all around Agora já tem 4. and involving them. Now we already have Envolvidos. 4 people involved in this sin. Mas não era Davi esse que foi escolhido lá no campo? But wasn't David the one that was chosen in the field, Mel mandou trazê-lo, o ungiu. and was anointed? They poured oil on his head Ele teve a oportunidade de opportunity matar Saul. to kill Saul, who was the king before him. Ele cortou um pedaço da orla do vestido He de Saul cut só para a piece provar of que ele his teve essa clothing chance. just to Mas ele show disse, that he "Não, had that chance to kill him. And he said, Eu no, não I matarei o will not ungido kill a do man who is Senhor. anointed by God. Eu não vou matar o ungido do I will Senhor. not kill someone who is anointed by God.
Mas eu posso matar Urias. but I can kill Uriah. Davi estava ficando louco? It seems like David was going crazy, right? Ou a sutileza do pecado estava Or tomando the conta de cunningness of Davi? sin was taking over him, Não é? right? E Davi não estava percebendo And isso. David had not noticed yet Ele what he was está- doing. Ele estava envolvido He was fully com involved o seu pensamento. in his own thoughts. Ele estava envolvido com o seu projeto. He was fully involved in his own project. Não era um bom projeto, mas Wasn't a era um good projeto, project, but it was a project, não é? right? Teria um filho bastardo, He would have a bastard entre son, aspas, né? quote unquote. Ele e Betsabá Him and Bathsheba, saberiam, they knew about it, mas Urias não saberia. but Uriah would never know. Ou saberia? A Bíblia, You know, the Bible doesn't né, really nos say diz if que he foi would assim know que or not. aconteceu. Mas você já pensou o contrário? But have you ever E thought se about Urias it? fosse? What if Uriah had gone home? A sutileza do pecado. The subtleness of sin, the Uma cunningness of it. mentira que seria sustentada. It was a lie that would have been sustained. O engano de um homem. It was the deceit of a Seria man. Urias, que não era o pai. Would have been that Uriah was not the father. Davi pensou isso. Era David isso que ele thought queria. about this. This is what he A really Bíblia não wanted. fala o The contrário, Bible igual eu doesn't disse. say anything Mas about it. se nós voltarmos em tudo que But nós if we go lemos, back to não era everything isso that we que Davi read, queria. wasn't this what David was trying to do? Então Davi estava envolvido So com a David was mentira, involved in a lie com o engano, with deceit junto com Betsabá. along with Bathsheba. A sutileza do It pecado was the cunningness of sin e a fraqueza and the weakness of man. do homem. Mas o que eu quero pontuar é que Davi But what I want to point out is estava that David, cego, ele não he conseguia was ver blinded by o ungido this. do Senhor. He couldn't see an anointed man of God in Uriah. Esse é um recado para nós. And this is a message to us. Não é? É um pecado para nós. Desculpa, é um This is recado a para message nós. for us. Não é? Aí, nós vamos passar para o capítulo 12. Now we're going to go to chapter 12, De 1 a 13. from verse 1 to 13. Eu não vou lê-lo todo, vou ler alguns versículos. Se I'm vocês just gonna puderem read anotar some na verses, mão so if you aí, guys wanna write eu them down. agradeço. Para depois passar para Débora. E o Senhor enviou Natã a Davi. Primeira coisa. O So the first thing here is Senhor the Lord sent enviou Nathan to Natã David. a Davi. He sent Nathan. Deus começa a mostrar o seu poder. So now God starts to Deus show his power. começa a mostrar He starts to intervene a sua and he starts to show justiça. his justice. Não foi Davi que foi a It Natã. wasn't David that went to Nathan, E nem Natã que foi a Davi. and Nathan didn't go Mas to o David either, but the Senhor mandou Lord sent Natã Nathan to ir David. a Davi. He gave him the order to go. Vocês entenderam a Do you understand the diferença? difference? Que não era uma coisa comum em Natã ia a Davi e That it wasn't something aconselhar common like, oh, Nathan Nathan would ia go to Davi David to give him counsel, e to abençoá-lo. bless him. Ou Davi vir a Or Natã para David ser would go to abençoado. Nathan to be blessed. Davi vir a Natã Or para ser David would go to aconselhado. Nathan to Não, o Senhor no, virou for Natã. advice. No, the Lord turned to Nathan and said, Vai a go to Davi. David. E Natã foi. And Nathan went. E entrando ele a Davi, quer dizer, entrando na casa real, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia,
e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Aí dela, olha só o que tá. Okay. Depois eu vou continuar, tá? Do 5. So the Lord sent Nathan to David, and when he arrived, he said to him, "There were 2 men in a certain city, one rich and the other poor. The rich man had a large number of sheep and cattle. But the poor man had nothing except one small ewe lamb that he had bought. It lived and grew up with him and his children. It shared his meager food and drank from his cup. It slept in his arms, and it was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man could not bring himself to take one of his own sheep or cattle to prepare for the traveler who had come to him. Instead, he took the poor man's lamb and prepared it for his guest." Agora eu vou ler dos 5 em diante. Now I'm going to read from 5 on. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: "Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu." Então disse Natã a Davi: "Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrarei, e eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul." Ungirei. Ungi-rei. Ah, tá, não, porque na minha... Ah, engraçado, tá aí um erro aqui, achei. Eu te ungi rei, tá junto na minha Bíblia. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Até 8. David was infuriated with the man and said to Nathan, "As surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. Because he has done this thing and shown no pity, he must pay 4 lambs for that lamb." Nathan replied to David, "You are that man. This is what the Lord God of Israel says: I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms, and I gave you the house of Israel and Judah. And if that was not enough, I would have given you even more." Irmãos, como o diabo é sutil. You know, it's clear here how the devil is cunning. Com Natã descrevendo toda a história, You know, as Nathan was describing tanto that do whole lado de story, Urias como do lado de Davi, both from Uriah's point of view and also David's point of view, Davi se irritou, David Ele was ficou furioso. infuriated. He got mad. não é? Esse homem é digno de He morte, says, "This man deserves to die." né? E pela cordeira ele vai And for ter que that tomar lamb, quadruplicado. he needs to pay 4 Vai ter que times as pagar much quadruplicado. for the lamb that he took. Irmãos, esses 5 aqui, ele me... Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: "Vive o Senhor." And Nathan simply replied to him, "As sure as the Lord lives, Davi estava cego. you are that man." David was blind. Ele não entendeu o que Natã estava falando. He Ele não entendeu o que understood. o Senhor estava falando, He porque didn't foi o Senhor understand que that it was mandou the Lord Natã. that sent Nathan to say that to him. Então as palavras saíram da boca do Senhor So the através words de came Natã. from God's own mouth through Nathan. E Davi ficou furioso, And mas David não was pode furious. He acontecer said, isso de "This jeito can't nenhum. happen. Esse homem é This digno de type of man morte." needs to die." Natã vira e fala: But Nathan says, "Olha, Davi, você deu sua sentença.
vai depender agora só do amor de Deus. He says, David, this is your sentence. You gave your own sentence because you are that Esse homem é man. você. É quando Deus entra com So seu when God poder comes in with his power de uma forma tremenda. in such a tremendous way, Ele despedaçou Davi. he broke down David. E Davi começou dizendo: vive o Senhor. And, Tá vendo and que David Davi não even tinha perdido a expressed, sua fé as em the Deus. Lord lives, look how much he trusted in how much he believed in God. Mas sutilmente But ele não subtly, percebeu tudo que ele He did not cometeu notice all of the sin he had committed por causa das suas ideias e seus because of pensamentos. his own thoughts and his own ideas. E talvez pelo seu poder. And maybe because of the power that Ele he era had rei, over né? the people. He was the king. Talvez o rei pode fazer o que Maybe. quer. He thought sei se kings passava can isso do na whatever they cabeça want. dele, I mas- don't know if that went through his head, but it's possible. Ele fez isso também, algumas coisas aconteceram até por causa do poder que ele tinha em suas mãos. Obviously, some of the things that happened occurred because he was king and had that power. E o 9 diz o seguinte, And verse 9 says the following. Natan, né? Falando. Nathan says, Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, because you have despised the word of the Lord, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. why Entrou, ok, só um. Sorry. Entrou aqui agora a justiça de Deus. then? And now here comes the justice of God. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. E o 12, vou passar o 11. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Você desprezou a You palavra have do despised Senhor. the word of the Lord. Desculpa. Why then have you despised the command of the Lord by doing what I consider evil? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife as your own wife. You murdered him with the Ammonite sword. Now therefore the sword will never leave your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own wife. You acted in secret, but I will do this before all Israel and in broad daylight. Nós, vou falar com a igreja agora. Aqui, We, speaking as a pouquinho. church, okay? Nós We somos ungidos do Senhor. We are the anointed of the Lord. Apocalipse diz que ele nos fez Revelation reis says that he made us e kings sacerdotes. and priests através de Cristo Jesus. through Christ Jesus. Quando nós desprezamos a palavra do Senhor, When we despise the Como- word of the Lord, Natan falou com Davi, as Nathan said to David, nós estamos sem a proteção we ao are nosso now redor without the protection, e estamos suscetíveis the protection às of God, and sutilezas do pecado em nossa vida. we can now face, E estamos cunningness. suscetíveis a não we are enxergá-las. susceptible to not seeing the effect of sin in our lives. Porque Natan foi muito claro com Because Davi. Nathan was very Você clear fez with isso em David. oculto. You did this in hiding. Então, quando Natan falou com Davi que So você when fez isso em Nathan oculto, said this to Davi David, pensava dessa forma, eu vou David was fazer thinking tudo this way. I'm going to escondido. do this all hiding, all in secret. Igreja, Church, nós somos os ungidos do Senhor. we are the desta anointed geração. of the Lord in this generation. Como está a nossa vida? How is your life right now? Nós precisamos realmente nos dedicarmos à We oração, need to truly devote ourselves to prayer,
Um pedacinho dessa oração você reserva. And a piece Senhor, of that prayer should be reserved O que for you eu to say, posso estar God, fazendo que eu what não is it estou that I could be enxergando? doing right now that I don't see? Senhor, Lord, me dá força, me dá Give me ânimo, me dá strength coragem para and estudar give a me sua courage palavra. to study your word. A igreja hoje não estuda a The palavra. church today does not study the word of God. Eu não vou desprezar aqui o que acontece terça-feira aqui nos estudos I'm bíblicos. not Não despising estou what falando happens isso. here on Tuesdays at the biblical Isso studies. I'm aqui- just saying in general. Esse trabalho que nós temos aqui na igreja, na This work terça-feira that we de have estudo here bíblico, at church on Tuesdays and é o Wednesdays for the gatilho biblical para study nós It is continuarmos just a em trigger casa for us to a start ler e reading the word of aprender God at da home palavra do and Senhor. learn from the Lord at home. Né? Nós sempre falamos, ai de quem tocar no ungido do Senhor. We always say, "Oh, woe to the one E eu- that touches the E eu anointed of sei the o Lord." ungido. But you are Você anointed. já parou para Have pensar you stopped to think na sutileza do pecado? at the subtleness of sin? Deus pode te tocar. God can touch that. E esse versículo tem que ser bem mais entendido. And you're definitely going to understand it when he does. Então, essa palavra aí de autoajuda, de So this word autodefesa, out there of self-help Não and serve. self-defense, não serve. it's not worth anything. O verso 13, Verse 13. então disse Davi a Natã, And so David said to Nathan, pequei contra o Senhor. I have sinned against the E Lord. disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, e não morrerás. And Nathan said to David, the Lord has forgiven your sin. You will not die. O poder de Deus, This is the power of God. o poder da palavra de Natã, The power of the word of Nathan, dita de um modo até simples, spoken in a very simple way. fez cair, né, vamos dizer assim, né, a carapuça, fez cair a escama dos It olhos de broke Davi, down né, como you know, Paulo everything fala, that né, was que blinding foi David. como escamas que caiu e eu vi, né, It was o kind que of like estava there were scales deslumbrado in para his mim. eyes, and that was Davi broken. caiu That as was escamas dos olhos de Davi. deteriorated from his eyes. E Davi percebeu, And gente, David meu started Deus, to o que notice, eu oh my God, fiz? what did I do? Como eu desprezei a palavra How do did I Senhor. despise the word of the Lord? A unção do Senhor. The anointing of the Lord. Como eu percebi que o Senhor me livrou das mãos de Saul. How did I not notice that the Lord delivered me from Saul's hand? Falou, Senhor, eu pequei contra ti. God, I Não sinned tem against tempo you. nós ler, mas lê o Salmo 51. If you read O Psalm Salmo 51, 51 é a confissão Psalm de 51 Davi is David's sobre confession esses about this pecados specific sin que nós with falamos Bathsheba, aqui. this that we spoke about this morning. O poder do Senhor, The power of God a justiça and the do Senhor, justice of God, mas também but o also amor the love do Senhor. of God. O Senhor mandou God avisar sent Davi. O Senhor Nathan poderia ter to tell mandado David. He castigo. could have sent a punishment right away to David. O Senhor poderia ter mandado a He could have sentença. sent a sentence to David of what would happen to him. Mas ele falou, olha, But he said, you know vai what? lá, Go, Natan, Nathan. Go tell him. avisa Davi para mim, por favor. Please tell him. O amor de The love Deus of God diante do pecado. before sin. Irmãos, irmãs, para nós que estamos na era da graça, For us esse who amor, live in the time ele of se grace, manifestou na cruz this love was do Calvário. manifested at Calvary. Ali, Jesus foi cravado, That is where derramou seu Jesus sangue. was sent to death. Ao He poured terceiro out his dia, blood, and on the third day ressuscitou. he rose again. E aqueles que quiserem And those who want, poderão ser chamados they can be filhos called children de of Deus, God. a saber, aqueles que creem For those no who poder believe do sangue de Jesus, in the no power poder of do the blood of amor de Christ and in the power of the Deus love of God para perdoar. to forgive our sins. Eu estou falando para você que ainda, I'm telling you às vezes, that não tem um relacionamento íntimo com You might Deus, not mas eu have também an estou intimate falando com cada relationship with um God de yet, but você que está I'm telling you aqui.
each of you that are here, Nesse momento, eu queria deixar uma pergunta para in você. this moment I wanted to ask you Uma a pergunta. question. Leva isso para casa. And take this home with you. Sempre lembrando que o diabo ele não vai Always chegar remembering that the devil is vai, never going to igual é come at fantasiado aí, you, né? disguised, in tridente na something mão, clear with a trident in com his hands and Rabo, a com big tail chifre. and Não, porque ele vai te horns. assustar. No, he's not going to. Ele vai he's not aparecer com going to coisas scare you. boas, He's going to appear to a you with princípio. good things, things that are seemingly good. Não é? Ele vai te oferecer He's coisas going to boas. offer you good things. Mas o próprio Jesus diz que há But duas Jesus portas, né? himself says that there's two doors. Então, a porta estreita, ela não tem coisa boa não. Fala que é The difícil. narrow door, Então, se aparecer muita says that coisa it's difficult boa when na you go sua through it. vida, if a lot of good things come to your life, converse com Deus. talk to God, A porta pode estar se alargando. because the door might be getting wider and wider. A sutileza do pecado pode estar The entrando. subtleness of sin might be coming into your life. Então, eu deixo aquilo que o cego, So I leave here lá em Lucas 18, what the blind man in Luke chapter 18, né? Ele começou a gritar no meio do he caminho, started to e o yell pessoal, in the middle não, of cala the a way, boca, and the fica people were trying to calado, shut him out. tal, não Say, atrapalhe be o quiet mestre and don't e bother the tudo. master. E aí o Senhor Jesus, ele veio, no verso 41. And then the Lord fez a Jesus in verse pergunta. 41 asks this question. Lucas 18. Está aqui. Depois daquele alvoroço todo, e o After cego de all of Jericó that gritando, e o noise, povo and the calma, blind não man fala, não yelling, and the people trying interfere. to shut him down, Jesus vira Jesus e turns fala to para him and aquele says, cego: o que queres que eu te faça? "What do you want me to do for you?" E ele disse: And he Senhor, says, que eu veja. "Lord, I want to see." Irmãos, talvez na nossa vida cristã, Maybe in our no nosso Christian caminhar lives, diário, in our a daily gente precisa walk, de parar e fazer essa we need to pergunta. stop and ask this question. O Senhor Jesus vira e fala: o que que eu The Lord que Jesus você quer asks que eu us, faça na what is sua it that vida? you want me to do in your life? O que você quer? What is it that you want? O cego pediu que ele queria The ver. blind man Era o maior said that he desejo wanted da to vida see. dele. That was the greatest Era desire in ver. his life, was to see. O que quer que Jesus faça na sua vida? What do you want Jesus to do in your life? Ele está fazendo essa pergunta. He's asking this question. Filho, filha, o que Sim. queres que eu faça? He said, "Daughter, son, what is it that you want me to do?" E aí eu vou deixar aqui 3 pontinhos. And I'm going to leave here E ele 3 dots ou ela, que são vocês, that you disse: can say Senhor, to the eu Lord, quero que- Lord, I want to. eu. O cego pediu, veja. E você? The blind O man que que você asked to precisa see. de What is pedir a it that Deus? you need to ask the Lord? O que você precisa de falar com Deus? What do you need to speak to him about? Não é? Right? Nós precisamos fazer isso, gente. We need to do that. Não são os cultos de domingo It is not the que vão me Sunday fazer service mais that will espirituais. make me more spiritual. Na realidade, os cultos que In nós truth, the fazemos Sunday aqui no services that domingo, we have here on ele Sunday, mostra o nosso it only nível de shows our level espiritualidade of diante spirituality de before Deus. God. Aqui nós aprendemos, Here nós we learn ouvimos. and we listen. Mas se eu não vier com a But if I don't come to a espiritualidade service vinda de Deus, With a spirituality that comes from God, é mais uma data, it is just one more thing in my calendar. é mais um culto. It's just one more service. E se passar um ano, And if the year vamos goes dizer, by, são 52 let's semanas, são say that we 52 have domingos. 52 weeks, so we have 52 services. Como eu estou me apresentando How am I a presenting Deus? myself before God? O que eu pedi que Deus faça na minha vida? What did I ask God to do in my life throughout this whole time? O que eu preciso para que eu chegue aqui What is it that I e need sinta in order a to presença get de here and Deus? feel the presence Deus of God? vai estar aqui. God will A be questão é, The eu question is, sinto a do I feel the presença presence of de God? Deus?
or not. Vocês estão entendendo? Do you understand? Deus vai estar no seu God will templo. be in his temple, in the midst of his people. Deus vai estar God presente will be present 24/7. 24/7. E eu But what about Eu me? sinto isso. Do I feel this? Se eu não sinto, Because if I don't, Senhor, then I have to say, Lord, que eu help me to see. veja foi o cego. E você? The E blind você? man E said he você? wanted to see, E but eu? what will you say to the Lord? Aí Say, você, Lord, meu I Deus. want to ... Essa é a mensagem nessa manhã. This is the message of this morning. Amen. Eu sei que Deus é poderoso I know para that the fazer Lord is muito powerful mais do que to do nós infinitely more pensamos than what we ou think imaginamos. or imagine. Eu tenho certeza And I am certain que Deus pode fazer muito that mais God pela can sua do so vida. much more in your life. Eu acredito também I also que hoje believe pode ser um marco that today can be a mark de mudança of change in your life, na sua vida espiritual. in your spiritual life. Um marco em que você pergunte a Deus e A Ele te mark, a responda. stamp in which you ask God and God will answer you.